Isso, vamos dar início, portanto, à nossa última aula, dessa disciplina Tecnopolítica e Território, dentro do curso de especialização em geoprocessamento. Essa última aula é, além do ponto de vista do conteúdo, também uma troca de ideias, tá? Então sintam-se à vontade para trazer aqui exemplos. Ela está intitulada Estudos de Caso, justamente para permitir que vocês tenham aí alguns exemplos de como as tecnologias vêm sendo utilizadas, em estudos de caso, tanto do ponto de vista do poder público, como também do ponto de vista das organizações da sociedade. Tá? Então, a ideia dessa disciplina é mostrar ambos os lados, óbvio, a partir de uma perspectiva crítica, reconhecendo os limites e potencialidades do uso das tecnologias, que, como dito lá na primeira aula e ao longo de todo o material didático, vocês devem ter percebido isso, as tecnologias não são tomadas como algo estanque, como um fim em si mesmo, mas como dispositivos que têm potencialidades e também limitações, o que exige automaticamente a reflexão em torno dos sujeitos da ação, como diria a professora Ana Clara Torres Ribeiro, isto é, dos atores que estão não só utilizando as tecnologias, mas também programando, ou seja, trabalhando tanto na produção quanto no uso de tecnologias. Daí a importância desses estudos de caso. Já adianto que os estudos de caso eles focam fundamentalmente na perspectiva urbana, que inclusive é o que tem a ver com as pesquisas que eu desenvolvo, do ponto de vista de pensar essa tecnopolítica, e as transformações produzidas ao nível do território, o que automaticamente aponta para uma limitação ainda da disciplina e da nossa análise, que é incorporar o campo, o rural, o agrário, embora o agrobusiness se utilize bastante dessa tecnopolítica, e é para onde os estudos mais estão orientados, no reconhecimento desse suporte técnico, científico e informacional do meio agroexportador, fundamentalmente, mas isso não inviabiliza reconhecer o uso dessas tecnologias por outros atores não hegemônicos, como pequenas comunidades, como quilombolas, como pequenos produtores rurais, evidenciando que o tema da tecnopolítica não está ligado tão somente na perspectiva urbana, mas exige a gente considerar diferentes dimensões. Na nossa aula, o foco está sobre a perspectiva urbana, tá? Mas quero deixar aqui claro que não é uma leitura estanque, é uma leitura que privilegia o urbano, mas existem outras formas, outras possibilidades de analisar a tecnopolítica e o território. E vocês, nesse curso de geoprocessamento, acredito que não são, em sua totalidade, analistas da dimensão urbana. Acredito que tem aqueles que se dedicam à questão urbana, mas também aqueles que estão envolvidos a partir de outras escalas de análise, como a rural, reconhecendo as disputas socioambientais, o papel das organizações da sociedade civil que não necessariamente estão no ambiente urbano. Enfim, portanto, tomem essa aula de hoje como um caminho, mas não como uma chegada. Isto é,
entendam como um ponto de análise, mas que tenham liberdade, inclusive, para trazer exemplos de outras realidades, né, que vão certamente cooperar com o processo de reflexão. Dito isso, eu estou aqui me desdobrando, tá, gente, entre aceitar as pessoas e mudar de tela para passar o slide. Quando nós pensamos tecnopolítica e território, e nessa leitura que eu faço, que é a partir da dimensão urbana, a gente precisa entender que a história das cidades e, portanto, dessa vida em comunidade em torno das cidades, elas são pautadas pela história das tecnologias. Como eu disse lá na primeira aula, repito, tecnologia não é sinônimo de tecnologia digital. Tá? O ser humano, para se adaptar ao meio, para moldar o meio e para se moldar ao meio, ele precisou desenvolver diferentes técnicas, né, e condensar essas diferentes técnicas em tecnologias, né? O que exige, portanto, entender a tecnologia como um elemento fundamental para compreender o uso do território, a apropriação do território feita pelos diferentes grupos societários. Isso significa dizer, portanto, que a história das cidades ela é a história das tecnologias, né? Isto significa que, por exemplo, quando nós olhamos para cidades medievais e identificamos um castelo, uma ponte muito antiga, que dali já evidenciava uma tecnologia para aquela época, né? Então a gente precisa superar essa ideia de que tecnologia é sinônimo de tecnologia digital, né? Que se transformou quase que um padrão de leitura associar uma coisa à outra. Óbvio que a gente não vai desconsiderar que, a partir das tecnologias digitais, tivemos uma transformação em termos de relação tempo-espaço nunca antes vista na história da humanidade, né? Uma aceleração que, sem sombra de dúvidas, transforma de modo estrutural a sociedade, né? Mas todas as tecnologias, desde que o ser humano existe na face da Terra, permitem ao ser humano transformar, adaptar e também se adaptar ao meio, né? Porque também não é uma via de mão única, né? O ser humano adaptando o meio, o ser humano transformando o meio, mas também o meio adaptando, criando condições, limitações à ação do ser humano. Mas é fundamental entender, no campo da análise do território, como essas tecnologias são aplicadas e como as cidades cumprem aí um papel fundamental nesse processo, nesse cenário. E aí eu trago uma citação do Fernando Brodelli, que diz: as grandes concentrações econômicas trazem consigo a concentração de meios técnicos e o desenvolvimento de uma tecnologia, né? E as concentrações econômicas, obviamente, que se dão, entre outras coisas, no âmbito das cidades. Então, a tecnologia, o meio técnico, ou como diria o professor Milton Santos, meio técnico científico informacional, ele é essencial ao desenvolvimento da própria sociedade, né? E ainda mais nas condições que nós temos hoje de um avançado processo de acumulação baseado na financiarização, que utiliza uma carga informacional jamais vista em toda a história da humanidade. Dito isso, nós precisamos pensar que existe, né, diferentes formas de abordar as tecnologias. Tanto uma leitura tecnocêntrica, né, quanto uma leitura que considera o que vem sendo chamado de construção social das tecnologias. Isto significa considerar a tecnologia não como algo externo ao ser humano, mas sim como algo produzido pelo ser humano.
Ou seja, não é algo inanimado, não é algo que tem, ou melhor, inanimado não, que tem vida por si só, né? Mas que depende do ser humano e, consequentemente, vai carregar, né, as formas de ser, pensar e agir, as visões de mundo do ser humano que a construiu e a programou, né? E aí eu sugiro a leitura do livro do Byung-Chul Han, não sei se falei o nome correto, tá, gente? Que é um nome coreano, né? Que se chama Não Coisas, né? Que ele faz justamente uma crítica a essa leitura de que as tecnologias são capazes de pensar por si sós, né? Onde retira-se a carga humana por trás da programação das tecnologias. E essa leitura do Byung-Chul Han em torno das tecnologias, ela se aproxima muito dessa abordagem em torno da construção social das tecnologias, justamente porque considera a tecnologia como um produto do ser humano, como algo que traduz a visão de mundo dos seres humanos. Óbvio que nós precisamos pensar quais são esses seres humanos que estão programando isso, não coisas, reviravoltas do mundo da vida. É um livro bem interessante. Óbvio que a gente precisa pensar que a tecnologia não é produto só de uma cabeça, né? Mas é produto de diferentes cabeças que estão ali pensando e programando as tecnologias e, consequentemente, pessoas que partilham da mesma visão de mundo. O Byung-Chul Han, nesse livro, ele faz uma crítica, como eu disse, bastante contundente, né, essa crença bastante tecnicista, né, de uma adesão acrítica às tecnologias e atribuindo às tecnologias uma autonomia que elas não têm. E não têm justamente porque tudo que a tecnologia avançou, tudo que a gente entende como avançado em tecnologia é produto do ser humano, né? E ao ser produto do ser humano foi até onde o ser humano naquele momento conseguiu chegar. Se aproxima também de uma crítica feita pelo David Harvey, né, num livro que esqueci agora o nome, que ele tem um capítulo especificamente sobre o conceito de tecnologia, né, as razões do, se não me engano, as razões as razões do mundo econômico, enfim. E ele, numa determinada parte desse capítulo, ele diz: é simplesmente ingênuo acreditar que as tecnologias serão capazes de pensar por si sós e que, consequentemente, produzir o espaço, desconsiderando o ser humano, né? E, mais uma vez, reiterando a ideia de que a tecnologia ela é produto do ser humano. Logo, precisamos olhar para as tecnologias, o que elas transformam, o que elas permitem, mas, ao mesmo tempo, pensar quem as programa, né? Ou seja, essa construção social. Dentro do campo do planejamento urbano, em especial do planejamento urbano brasileiro, existe ainda uma limitação no que diz respeito à incorporação dessa leitura em torno das tecnologias para além do mero aparato instrumental, isto é, reconhecendo a tecnologia a partir dessa disputa, desse conflito de interesses, né? Sobretudo porque, frequentemente, o planejamento urbano ele está pautado em elementos tangíveis, né? E que, consequentemente, foca muito mais no que de fato existe e, muitas das vezes, desconsidera o que está por trás, né? O que é produzido, né? Os conflitos, as disputas. Daí a importância da leitura crítica das tecnologias, algo que vem sendo proposto a partir da teoria crítica, né, para a qual a Escola de Frankfurt contribui e, por exemplo, esse texto aí do Byung-Chul Han contribui justamente porque ele é oriundo, né, dos estudos associados à Escola de Frankfurt. A tecnologia, portanto, ela ganha um papel muito interessante porque
ela, ao se dissociar do ser humano que a produziu, ou dos seres humanos que a produziu, ela tem um verdadeiro sentido místico, ou para alguns, né, de caixas pretas. O que significa que somente quando ocorre um problema de grande nível, né, de amplo espectro, é que as pessoas tendem a pensar um pouco nas caixas pretas, à semelhança do que acontece na aviação. Né? E esse simbolismo em torno dessas caixas pretas, literalmente, cria uma blindagem em torno das tecnologias, onde os seres humanos que a utilizam tendem a acreditar que ela é isenta de preconceitos, ela é isenta de visões de mundo, de desigualdade, enfim. Né? Mas é fundamental nós abrirmos essas caixas pretas justamente para reconhecer quem produziu a caixa preta, quais são os arranjos institucionais que conformam essa caixa preta, ou seja, olhar a tecnologia por dentro. Nesse sentido, né, mais do que nunca, as tecnologias se transformaram em elementos que compõem o que se chama, em termos econômicos, de vantagens competitivas. Né? Isto porque o imperativo da cidade-empresa, né, hoje tem uma nova variável, né, que é justamente o uso de tecnologias. Existe também uma crítica muito grande a essa lógica empresarialista da cidade. Né? O David Harvey é um dos que inaugura essa abordagem, essa crítica a essa cidade que não é mais feita para os cidadãos, mas é feita para as empresas. E que tem que, obviamente, dar lucro. Né? A cidade que tem que dar lucro é uma cidade atrativa. E as tecnologias, elas figuram na contemporaneidade como elementos que vão atrair investimentos, né? Vão atribuir a um determinado território destaque, protagonismo. Né? E, consequentemente, mais uma vez nos deparamos com uma abordagem que considera a cidade, o território urbano, a semelhança de uma empresa. Essa é uma das críticas, né, feitas pelo David Harvey, né, principalmente estudando a realidade de Baltimore nos Estados Unidos na década de 80, né, onde ele evidencia uma série de estratégias públicas associadas ao capital privado que tendem a transformar a cidade de modo maneira que ela se torne atrativa ao capital, né, atrativa aos investimentos, atrativa para uma classe muito específica, né, que é a classe empresarialista. Né? Isto significa, portanto, por um lado, a valorização de parcelas da cidade em estado de degradação, produzindo o que é chamado de gentrificação, mas, por outro, significa também a expropriação dos cidadãos que vivenciam, né, a cidade, que vivenciam o espaço urbano. Hoje, mais uma vez, isso se reproduz quando nós vemos, a partir de uma narrativa tecnológica, uma narrativa que atribui o selo Smart, uma forma de dar protagonismo para a cidade e, mais uma vez, reproduzindo os velhos padrões, onde você expropria o cidadão que vivencia o espaço urbano, de modo e maneira a atrair diferentes investimentos. Né? Investimentos não só imobiliários, mas investimento também de pessoas. Né? Porque quando você aplica a tecnologia, você cria todo o marketing urbano hoje associado a essa narrativa tecnológica, essa narrativa smart, automaticamente você está atraindo um certo tipo de público. Só que você, ao atrair um, você vai rechaçar outro. O que automaticamente associa a tecnologia a modelos de competitividade, que terão especificidades a depender do contexto espacial
que estamos tratando. Isto significa que o contexto importa, né? O contexto espacial importa quando nós estamos tratando de políticas públicas, né? Quando nós estamos tratando mais ainda de políticas smart, né? O contexto espacial ele é fundamental nesse processo de valorização. O que produz o que vem sendo chamado de a valorização de partes da cidade e a degradação do outro, né? Que, em termos teóricos, se chama seletividade espacial. Isto porque o contexto espacial ele se torna uma dimensão fundamental no momento de decidir sobre quais áreas estarão sendo atendidas por dinâmicas tecnológicas, áreas que serão incorporadas a essa abordagem smart e outras não. O Antônio Marinho diz que a população vulnerável que está às margens do capitalismo são excluídas desse modelo. Sim, sempre. Sempre são. Né? E é curioso isso porque, por exemplo, a narrativa smart vem como algo integrador, né? Vem como algo que é literalmente inteligente, né? A cidade inteligente, o território inteligente, a narrativa inteligente, ela se coloca num lugar agregador, quando na realidade o que acontece é a reprodução da exclusão social, né? E mais à frente iremos ver, né, vale a pena nós questionarmos, dentro dessa narrativa smart associada às cidades, quais partes das cidades são de fato inteligentes? Né? O que é essa inteligência? Será que tecnologia é o sinônimo de inteligência? Aderir a estratégias de uso de tecnologias por si só já permite um território de ser chamado de inteligente? Tenho aí inúmeros questionamentos porque o que vem sendo evidenciado através de diferentes pesquisas no Brasil e em diferentes partes do mundo, né, é que há a reprodução de um modelo de exclusão social. Até aí tudo bem, gente? Estão entendendo tudo? Não estão entendendo nada? Ok, perfeito. Dito isso, né, os cidadãos e suas tecnologias, veículos e smartphones atuam dentro dessa lógica tecnopolítica como sensores. Né? Isto porque os cidadãos são aqueles que produzem, né, os dados, as informações de forma cotidiana, de forma instantânea. Ainda mais no mundo de hoje, onde a vida por aplicativos se transformou como um padrão. Né? Esses dias eu estava até comentando com os estudantes, né, como eu recentemente fiquei surpreso ao, né, depois de muito tempo, né, ver dinheiro em papel. Né? Porque mesmo em ambientes em que, por exemplo, numa feira livre, hoje em dia o Pix e o cartão se transformaram como regra. Né? E as cédulas estão literalmente virando artigos de enfeite. Né? Eu me lembro que esses dias eu vi no Instagram, se eu não estou equivocado, que o Pix tirou das pessoas a possibilidade de encontrar dinheiro na rua. Né? Então, querendo ou não, nós produzimos dados cotidianamente. Nós vivemos uma vida associada a aplicativos e naturalizamos isso. Né? Porque são aplicativos aplicativos financeiros, aplicativos de mobilidade, aplicativos de mobilidade compartilhada, né? Porque a mobilidade tem tanta compartilhada quanto a mobilidade pública. Né? Por exemplo, quando nós usamos o Moveit ou outros tantos aplicativos que nos permitem saber o horário de um determinado transporte e tudo mais. Né? Então, querendo ou não, nós vivemos uma vida envolvida por aplicativos. Né? Se vamos alugar um carro numa locadora,
por aplicativo, se vamos fazer, tudo é por aplicativo. Né? E que, obviamente, nós somos os grandes produtores de informação. Ainda que nem sempre tendo consciência desse nosso papel, né? Esse papel ativo. Recentemente, por exemplo, uma empresa, aquela de caçar Pokémon, publicou, se não me engano foi ano passado, né, a informação de que, de fato, ela não estava apenas criando um joguinho para caçar Pokémon. A caça de Pokémon foi ali entre 2016 e 2017. Né, que, na realidade, cada vez que alguém entrava nesse jogo e caçava Pokémons na cidade, automaticamente era não só um jogo, mas atrás do jogo existia uma empresa colhendo informações, né, em tempo real, óbvio, sobre diferentes parcelas do globo. Então, mais do que nunca, nós somos elementos fundamentais nessa engrenagem tecnopolítica, porque nós produzimos os dados. Antônio Marinho diz: temos que analisar esse contexto tecnopolítico com outro olhar, que o jogo de ideologia dominante é muito forte nesse contexto. Como assim, Antônio? Se puder explicar melhor, não entendi. Já está em pesquisa uma moeda digital nacional. Sim, Marina. Então, enfim, tudo isso só para evidenciar como nós produzimos cotidianamente dados. Né? Inclusive, através dos aceites que nós damos sem ler. Né? A menos que alguém aqui tenha essa prática, mas todas as vezes que eu pergunto para alguém se alguém nas minhas aulas lê aqueles termos, né, que nós somos obrigados a aceitar ao entrar em algum aplicativo e em outras coisas, ninguém lê. Né? Eu acho muito difícil, né, encontrar alguém que faça a leitura daqueles termos da política, né, de inúmeros aplicativos por aí. Né? Ainda mais porque QR Code para excluir, não consigo nem tomar um cafezinho. QR Code para excluir. Não consigo nem tomar um cafezinho simples. Não entendi. Marcos Coutinho. Mas também vivemos uma vida de QR Code. O jogo de ideologia dominante no qual me refiro é achar que a tecnologia é uma solução para os problemas sociais. Sim, concordo. Né? Óbvio que a gente também não vai demonizar a tecnologia. Né? A gente precisa entender a tecnologia a partir desse jogo tecnopolítico, reconhecendo que ela não é uma solução para os problemas sociais, justamente porque ela é produto do ser humano. Né? Mas ela é fundamental. Né? Não vamos cair numa abordagem de tecnofilia, isto é, uma adesão à crítica das tecnologias, nem de tecnofobia, que também é acrítico, né? Já que a gente cai na ideia de que a tecnologia não só traz problemas ou demonizar a tecnologia. Não é nenhuma coisa nem outra. Né? Existe aí um meio termo. O que exige, obviamente, nós pensarmos no jogo político, né, e na necessidade de configurações políticas que sejam híbridas. Público e privado, atores da sociedade civil organizada, né, que tenham a capacidade e a oportunidade de dialogar. Né, porque às vezes a pessoa tem até capacidade, mas não lhe é dado o direito de participar de fato. O cidadão datificado, portanto, ele é um consumidor inteligente, é um consumidor que gere a vida a partir de diferentes tecnologias. E aí, nessas condições, né, trago uma citação que diz: o cidadão inteligente em tais desenvolvimentos é um consumidor de alta renda que busca um imóvel exclusivo, investimento com os mais recentes apetrechos tecnológicos. E aí me faz lembrar uma propaganda, se eu não me engano, francesa, que mostra aí as limitações dos sistemas inteligentes.
né? Sobretudo nessas casas inteligentes, nessa vida cheia de apetrechos. Volto a dizer que não significa demonizar nada, mas sim considerar limites e possibilidades. Principalmente porque esse cidadão inteligente, que é um consumidor inteligente, ele tem serviços personalizados, né? A começar, e aí sugiro, né, para quem tem redes sociais digitais, Facebook e Instagram, né? Tudo que eles te oferecem, tudo que eles nos oferecem, melhor dizendo, traduzem as nossas pegadas na rede, né? Isto significa que esses serviços aparentemente personalizados nada mais são do que cruzamentos de dados produzidos por nós mesmos nas redes, né? O que, obviamente, orienta para um consumo do espaço e a potencialização dos espaços de consumo de forma profundamente acrítica, né? Mais do que nunca, o consumo do espaço ele se dá através de informações, né? Antes, o consumo, né, na era industrial se dava através de objetos, né? Hoje, mais do que nunca, através de informações. Nós somos convidados, estimulados, incitados, constrangidos a diariamente, para não dizer constantemente, né, consumirmos informações. Informações através de um like, informações cujo motor é o nosso dedo indicador na tela de um aparelho tecnológico. Edilson diz: essa disciplina me tirou da zona de conforto, que bom, fico feliz, né? Devido à minha formação ao longo da vida, muito cartesiana. Nesse sentido, o que me incomodou foi que estou numa ponta da dimensão da tecnologia, da dimensão da tecnologia, que é administrar as primeiras disciplinas de programação e desenvolvimento do curso técnico integrado. Qual a responsabilidade me cabe no sentido de orientar esses alunos para serem críticos, ao mesmo tempo ter uma dimensão importante da tecnopolítica? Acho que você pegar um pouco dessa disciplina vai te ajudar bastante, né? E volto a dizer, gente, não é puxando sardinha para esse curso. Esse curso é de fato inovador, porque, apesar de estar focado no geoprocessamento, traz essa disciplina e outras tantas a partir de uma leitura crítica. Ok, Leopoldo, pode compartilhar sim. Esse livro, Não Coisas, é muito bom. Sou ainda a pessoa que gosto de livros físicos porque me dá uma outra sensação. Inclusive, o Byung-Chul Han, ele critica, né, o EPUB e o PDF justamente a partir de uma lógica, não que ele seja contrário, né, mas ele diz justamente, ele faz uma argumentação em torno dessa necessidade da gente voltar a ter contato com as coisas, né, porque quando somos orientados ao consumo, já pegando um gancho com esse livro, consumimos muito mais informações, né, e os sentidos, né, elementos básicos da nossa existência, eles ficam em segundo plano, né? Mas pode compartilhar sim, Leopoldo. Muitíssimo obrigado. Nesse sentido, a narrativa centrada no cidadão, né? O PDF é uma não coisa? Sim, Danilo, é uma não coisa. Enfim, a narrativa centrada no cidadão, ela é meramente simbólica e instrumental, porque o cidadão é o produtor de informação, mas não é necessariamente a pessoa para quem as tecnologias estão orientadas. Dito isso, se trataria, portanto, de uma cidadania neoliberal, né? Essa cidadania neoliberal que instrumentaliza a sociedade, portanto, também o território. Um minuto. É um desafio enorme, como professor, passar uma formação crítica para essa geração Z, que nasceram dentro das tecnologias, sim. De fato, sem sombra de dúvidas, mesmo para quem não nasceu na geração Z, é um desafio, entende? Ter essa abordagem crítica. Então, eu não diria, Isis, que é difícil apenas
para a geração Z. Talvez para a geração Z seja um pouco mais, né? Mas eu tenho visto ao longo desses anos de docência que é algo que está alcançando, né, a geração X, a geração Y, né? E eu tiro, por exemplo, de alguns estudantes que eu tenho que no presencial, óbvio que leitura se transformou num grande parto, né? E é uma geração que é a geração Twitter, né? Que acha que lendo 183, não sei se é isso mesmo, tá, gente, do Twitter, antigo Twitter, né, hoje X, perdão, acha que a leitura de 183 caracteres traduz uma leitura de mundo, né? Então eu diria que essa questão, essa formação crítica é um desafio, né? Já era, mas com as tecnologias se transformou em algo mais desafiador ainda, né? Enfim, sobretudo porque precisamos superar essa cidadania neoliberal, né? Essa suposta liberdade permitida pelas redes, mas na realidade não é liberdade, né? É mais uma prisão a qual nós estamos sendo expostos, né? Mas outro caminho ou outros caminhos são possíveis, né? Um dos casos é o caso aí de Barcelona, no governo de Ada Colau, que tentou alterar esse caminho das tecnologias a partir do momento em que propõe, né, a construção de uma empresa pública de tecnologia, né? Ao invés da mineração, uso dos dados passar por uma grande Big Tech, né, passou a estar associada à empresa pública de tecnologia. Não estou aqui querendo dizer que foi um caso 100% exitoso. Existem várias críticas a essa abordagem, óbvio, mas rompe com um padrão em que nós produzimos informações que serão repassadas para grandes Big Techs, que irão traduzir aquilo em receitas de bolo para a administração pública. O movimento torna-se inverso. Isto é, a própria gestão pública se torna, de fato, responsável não só pela produção desses dados, mas também pela mineração, pelo manuseio e também pela programação da tecnologia. Dito isso, né, o movimento My Data, sim, também, não só isso, mas também torna-se importante entender a aplicação do geoprocessamento, né, que, superando essa abordagem meramente instrumental, permite identificar elementos, mapear território, reconhecer padrões espaciais, analisar espacial e temporalmente, mas também aprofundar o debate para além da identificação e mapeamento. Portanto, o geoprocessamento não é só, né, identificar, mapear, representar, né, mas é também analisar, e analisar de forma muito profunda. Achei muito interessante eles criarem um canal de denúncia à corrupção, utilizando VPN por meio do Tor. Sim, existem vários casos por aí em que as tecnologias são utilizadas a partir de outras racionalidades, né? O que evidencia, né, também a necessidade, né, de se aprender, entre outras coisas, a programar tecnologias, né? Existem movimentos sociais que já estão trabalhando em torno disso, numa tentativa de questionar dados e como esses dados são produzidos, e mais ainda, né, numa tentativa de produzir uma outra narrativa que não a narrativa oficial, isto é, a narrativa governamental, né? E é algo interessante porque nos permite, em alguma medida, alterar a forma de ver as tecnologias. Dito isso, trago aqui, né, alguns exemplos, né, de estudos de caso, tanto feitos por mim quanto feitos por outros pesquisadores no mundo afora, né? E o primeiro deles que eu trago diz respeito à cidade do Rio de Janeiro, que é objeto de investigação no âmbito das minhas pesquisas,
né? E no ano de 2021, né, eu fiz o levantamento dos sistemas inteligentes aplicados ao sistema de mobilidade da cidade do Rio de Janeiro, né, contemplando os modais de transporte que atuavam apenas na cidade do Rio de Janeiro. Isto significou considerar o metrô, que de momento só existe na cidade do Rio de Janeiro, o VLT, que também de momento só existe na cidade do Rio de Janeiro, e as bicicletas compartilhadas. Nessa pesquisa não consideramos o trem, né, que integra muito mais a região metropolitana, né, e que, obviamente, ainda é uma limitação dessa pesquisa. No que diz respeito ao metrô da cidade do Rio de Janeiro, me chamava muito a atenção o motivo pelo qual, em algumas estações, existiam dispositivos inteligentes, enquanto que em outras esses dispositivos não eram totalmente inteligentes. Por isso que eu classifiquei o sistema de metrô em estações parcialmente inteligentes e aquelas totalmente inteligentes. E o que isso significava? Né? O metrô Rio ele tem 3 sistemas que podemos considerar inteligentes orientados para o consumidor. Isto é, onde o consumidor tem acesso diretamente. O primeiro deles é o sistema de bilhetagem eletrônica, né, onde você consegue, a partir de um cartão de crédito com aproximação, cartão de crédito ou débito com aproximação, fazer o pagamento na roleta, também chamado de catraca, né, da estação. Né? Além disso, existe a bilhetagem eletrônica a partir da venda de cartões inteligentes nas plataformas, nas plataformas não, também na entrada das estações. E uma outra dimensão seriam telas, né, informativas que permitem ao usuário saber o horário que uma composição vai chegar a uma determinada estação. Muito bem, o que chama a atenção é que toda a rede de metrô da cidade do Rio de Janeiro é administrada pela mesma empresa. O que significa que, teoricamente, não era para haver distinção. Porém, as estações situadas na região norte da cidade e na região norte mais periferizada, tá? Que é essa parte em vermelho, elas não têm, por exemplo, as telas informativas. E por que a região norte periferizada? Não sei se vocês conhecem a região norte, a zona norte do Rio de Janeiro, mas a zona norte do Rio contempla desde o bairro do Rio Comprido, Tijuca, Grande Tijuca, chegando até essa grande zona aí vermelha, né? Enquanto que a Tijuca, né, estaria aí nessa parte mais verde claro. Na Tijuca você tem todos os instrumentos tidos como inteligentes orientados para os consumidores, né, para os usuários, enquanto que na Zona Norte mais periferizada você só tem a bilhetagem eletrônica, né, tanto através de máquinas ATM quanto através dos cartões de aproximação. Isto significa que um usuário não sabe o horário que uma composição vai chegar a uma determinada estação dessa parcela vermelha do território da cidade do Rio de Janeiro. O sistema de metrô já é limitado, né, considerando, vocês veem aí no mapa, a extensão do metrô da cidade do Rio de Janeiro em comparação à maior extensão do território, e ainda assim não oferta um serviço que contempla o conjunto da cidade, né? Do outro lado, o VLT, ou seja, veículo leve sobre trilhos, ele, até hoje, só existe no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Embora ele contemple diferentes sistemas inteligentes, né? Onde você tem o pagamento através dessa bilhetagem eletrônica, que você compra um cartão, consegue acessar o VLT. O VLT não tem catraca, tá, gente? Não tem roleta. Mas existe o sistema de bilhetagem. Por sua vez, ele tem telas informativas,
né? Mesmo que essas telas nem sempre funcionem, né? Mas pelo menos o equipamento existe nas diferentes estações, né? E que, do ponto de vista dos sistemas de grande porte, ele é o que melhor e mais se aproxima desses sistemas inteligentes, né? Porém, não permite comparação, já que só existe na região central da cidade do Rio de Janeiro, conectando fundamentalmente hoje o terminal Gentileza, que fica ao lado da rodoviária do Rio de Janeiro, até o aeroporto Santos Dumont, né? E toda aquela área que condensa esse espaço entre o terminal Gentileza e o aeroporto Santos Dumont. Por fim, nessa pesquisa, né, eu trabalhei com as bicicletas compartilhadas que, embora estejam numa parcela bastante difusa do território da cidade do Rio de Janeiro em comparação aos outros dois modais, onde nós analisamos aí os sistemas inteligentes, verifiquem que ainda assim existe um padrão seletivo no que diz respeito à localização dessas bicicletas compartilhadas. Concentrando-se basicamente na zona norte, mais de classe média alta, que é a Tijuca e a Grande Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Andaraí, né? A região central da cidade do Rio de Janeiro, fundamentalmente os bairros da Zona Sul, né? E quando se trata da Zona Oeste, que é essa porção em amarelo e alaranjado, só existe na porção que concentra os bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, numa porção em que a população tem um poder aquisitivo mais alto. Em contrapartida, essa porção aí mais amarelada, que também mais amarelada não, mais alaranjada, a região administrativa, a área de planejamento 5, que concentra bairros do extremo da Zona Oeste, como Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, não tem nenhum sistema de bicicleta compartilhada, né? E mesmo essas duas estações que estão aí na Zona Norte, essa parte mais avermelhada, elas estão dentro de um parque que é no Parque Madureira. Isso significa que o sistema de bicicleta compartilhada, ele é pensado, entre outras coisas, para facilitar o deslocamento da última milha. Casa-trabalho, trabalho-casa. Né? O que significa, obviamente, que uma pessoa que mora... Gente, se puder desligar o microfone... É caro. Mas o cara é relativo. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. Eu vou gastar agora, daqui 3 anos, eu tenho 200%. Mas isso tudo é caro. E a sociedade pede isso. Que é atrativo. Pois é, eu estou tentando... 3 pontinhos, dá ok. Desliguei de um, deixa eu desligar... Agora foi, obrigado, gente. Então, essa última milha que deveria ser, para a qual deveria ser utilizada a bicicleta compartilhada no que diz respeito à Zona Norte, ao Parque de Madureira, não é possível. No Parque de Madureira, o uso das bicicletas compartilhadas no momento dessa pesquisa era tão somente para o lazer dentro do Parque de Madureira. O que não acontece no restante do sistema, né? Onde as pessoas usam também para lazer, né? Mas nesse deslocamento de última milha, né? No que diz respeito casa-trabalho, trabalho-casa. Sim, Lucas, é isso mesmo. Você tem um sistema extremamente seletivo, né, e que acaba penalizando uma parcela da população que necessita, né, ou necessitaria desses sistemas. Porque se a gente vai pensar bem, a Zona Norte tem um alto nível de concentração populacional, né, a Zona Oeste, principalmente nessa área de planejamento 5, tem um alto nível de concentração populacional e poderia ser uma forma de facilitar
os deslocamentos, né? Mesmo nessa área de planejamento 4, né, que tem ali bairros com até de classe média, como o caso da Freguesia na zona oeste do Rio de Janeiro, ainda assim não disponibiliza desse tipo de serviço. O que significa que na cidade do Rio de Janeiro esse padrão é extremamente seletivo, reproduzindo um padrão que valoriza áreas da cidade que historicamente são valorizadas e são as áreas fundamentalmente turísticas, inclusive o Parque de Madureira, tá, gente? Uma outra pesquisa que eu fiz dizia a respeito, isso aqui eu trouxe da minha tese, né, sobre o uso de tecnologias numa cidade pequena. Minha tese de doutorado foi sobre a digitalização do território na cidade de Piraí, uma cidade que fica no Médio Vale do Paraíba, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Tratava-se de uma cidade muito interessante de se estudar, por quê? Porque, em geral, nós associamos os sistemas tecnopolíticos a metrópoles, né? E aí nós estamos diante de uma cidade pequena que resolveu levar adiante um projeto de digitalização, mas que ainda assim está valorizando determinadas áreas da cidade, principalmente como praças públicas, né? Durante muito tempo, essa cidade foi um exemplo em processos de digitalização, sobretudo porque permitiu que a população tivesse acesso a tecnologias digitais em praças públicas. Hoje, obviamente, não é mais a realidade, considerando que a popularização do 4G e, hoje em dia, o avanço do 5G tem reconfigurado a forma do cidadão pensar as tecnologias. E, além disso, né, a Sandra diz, aqui em Porto Alegre também é assim, em relação às bicicletas, patinetes e paradas inteligentes. E aí vejamos que é um padrão que se repete, né? Não é uma particularidade da cidade do Rio de Janeiro, mas é um padrão que se repete. Eu me lembro que em Salvador e em Recife, né, que eu estive como turista, tá, gente? Eu também consegui observar esses padrões. Tanto que eu tenho uns amigos em Salvador que eu pedi para que eles fizessem o print, né, do mapa das bicicletas compartilhadas, e para mim foi a mesma coisa no que diz respeito à cidade do Rio de Janeiro. Além desse modelo pautado no uso de tecnologias a partir de grandes empresas e, consequentemente, de sistemas governamentais, existem também usos alternativos dessa tecnologia que permitem, obviamente, não só subverter uma lógica centrada em empresas de tecnologia, mas, sobretudo, produzir uma outra narrativa, né? Uma narrativa que valoriza o conhecimento de baixo para cima, e não mais o conhecimento de cima para baixo, e muito menos um conhecimento a partir de uma lupa, né? Onde a pessoa se distancia para reconhecer a realidade alheia. Não. Né? Essas tecnologias, esses usos sociais das tecnologias, eles permitem uma outra forma de conceber a tecnologia, de usar a tecnologia e de produzir narrativas, o que automaticamente consolida o sentido político dessa tecnologia, que vai exigir, obviamente, uma apropriação social, né? E a apropriação social não está associada apenas ao uso da tecnologia, mas também à compreensão da forma como essa tecnologia é produzida, também a necessidade de conhecimento em torno da linguagem de programação, né? E orientando usos voltados ao que se entende enquanto justiça socioespacial, né? Então, necessariamente se trata de mudar a abordagem, mudar a perspectiva, para que não seja mais produzido o dado, produzida a informação a partir das vozes hegemônicas, né? Mas a partir de uma outra voz. Hoje em dia seria mais coerente disponibilizar botes salva-vidas nas cidades. Luciana, realmente temos aí N problemas, né, nas cidades, entre outras os alagamentos.
né? Mas as tecnologias também servem, entre outras coisas, para prevenir, mitigar uma série de problemas. Moro em Vitória, Espírito Santo. Nossa, Rio de Janeiro em miniatura. Bicicletas e ciclovias somente em bairros nobres. Câmeras de segurança onde menos precisa. Sobre essas câmeras de segurança, eu acho que foi, né, na primeira aula que a gente trabalhou isso, é aquela coisa, né? A câmera de segurança como segurança está num determinado bairro, mas enquanto vigilância está em outro, né? Você vigia um e dá segurança para o outro. A tecnologia foi distribuída, no caso das bicicletas, de acordo, o Danilo, tá? De acordo com os interesses dos financiadores, como uma campanha de marketing e não política pública de mobilidade, concordo, né? E não só isso, tem um discurso, né, de que vai contribuir para a sociedade, mas na realidade é ao interesse de quem financia. E obviamente que implica numa ação pública, afinal de contas, é o poder público que autoriza o uso do espaço público. Dito isso, pensando aí os usos sociais da tecnologia, nessa outra apropriação, essa apropriação tecnopolítica pelos diferentes sujeitos sociais, trago aqui alguns estudos de caso, né, para ir finalizando a nossa aula, como, por exemplo, o Cocozap, que é associado ao Datalab, né, no Complexo de Favelas da Maré. O Cocozap, na realidade, é um sistema de troca de informações sobre o saneamento básico no Complexo da Maré. E esse grupo associado ao Datalab, o Datalab que condensa tanto universidades quanto atores da sociedade civil, né, e também programadores, enfim, construíram esse sistema que hoje vem sendo, né, em alguma medida considerado no âmbito da administração pública da cidade do Rio de Janeiro como forma de pensar o saneamento básico. Óbvio que, infelizmente, ainda não chegamos ao nível de protagonismo desses dados, né, na construção de políticas públicas, mas já vem sendo inserido, né, o conhecimento e a informação produzida a partir desse sistema de informações no Complexo de Favelas da Maré, né, justamente como forma de permitir a luta por um direito tão básico que, infelizmente, não é realidade de uma parcela significativa da população, que é o direito ao saneamento básico. Um outro exemplo é o fogo cruzado, né, que é um sistema de troca de informações justamente para que as pessoas saibam onde tem tido algum conflito paramilitar, né, e que, consequentemente, pode trazer transtornos para a população. O fogo cruzado, obviamente, consegue contribuir, né, de modo que as pessoas evitem certas rotas, evitem certos caminhos, né, onde existem, né, relatos acerca de troca de tiros, tudo mais. Óbvio que isso não evita, né, que alguém que não tem acesso a esse tipo de informação acesse esses espaços, né? Mas em alguma medida coopera, né, para que as pessoas tenham cada vez mais informação sobre o que acontece na dinâmica da cidade. Um outro aplicativo é esse Woman Angels, que é justamente um aplicativo que está orientado para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidades diversas, tanto por questões de assédio, né, seja em ambientes privados, seja em ambientes públicos, e que está aí, em alguma medida, contribuindo para uma outra forma de abordar o problema associado ao direito de ir e vir das mulheres, que ainda é um problema, né, considerando que
estamos no século XXI ainda lutando, né, por questões básicas, como saneamento, direito das mulheres, direito do público LGBTQI, a mais direito de ir e vir. Né? Mas esse aplicativo, em alguma medida, permite isso. E não só isso, né? Permite também que tenhamos uma outra narrativa. Por quê? Quando nós estamos tratando do público feminino, muitas são constrangidas no momento de fazer uma denúncia policial, né? E constrangidas dentro da própria delegacia, né? Aquela famosa história, né? O que você estava fazendo em tal lugar? O que você fez para a pessoa ter essa reação? Gente, pelo amor de Deus, estamos no século XXI, ainda as mulheres são obrigadas a ouvir isso, né? Então, é um aplicativo que tenta, em alguma medida, e consequentemente coopera, né, para outra narrativa em torno das mulheres, possibilitando, né, o acesso a uma vida mais digna e, consequentemente, a proteção. Né? Mais uma vez, associado ao público feminino, Lady Driver, que é um aplicativo de mobilidade compartilhada, mas inspirado não só para mulheres, mas por mulheres. Né? Literalmente, porque, mais uma vez, ainda temos casos, né, de mulheres que sofrem assédio, né? Não só assédio, mas sofrem violências, né, diversas, na mobilidade compartilhada, né? E, consequentemente, muitas, né, até preferem serem conduzidas por mulheres. Né? Então, esse Lady Driver consegue, em alguma medida, criar todo um ambiente que minimiza a possibilidade dessas mulheres estarem expostas a situações de risco, né? Não significando, obviamente, tá, pessoal, que todos os Uberes cometem violência contra as mulheres, mas infelizmente existe uma parcela que comete, né? E é importante esse tipo de aplicativo justamente para resguardar as mulheres. Espero, né, ver um dia em que não tenhamos essa realidade, mas ainda temos muito que caminhar em termos de Brasil, em termos de mundo, né? Porque não é uma particularidade só do Brasil. O Decidim, que é uma plataforma de decisões coletivas implementadas no âmbito da administração pública, ou melhor, no âmbito da cidade de Barcelona, né, que se transformou numa plataforma onde a população, de fato, consegue participar. E não só isso, consegue ter os seus direitos, as suas necessidades atendidas, né, e transformadas, obviamente, em políticas públicas. Esta é uma plataforma que não é apenas associada à cidade de Barcelona, já existem outras experiências que estão surgindo em diferentes partes do mundo, né, numa tentativa de usar essas tecnologias como forma de promover ações políticas de fato. Né? E um outro, e último, né, eu acho que esse é o último, sim, caso, né, não sei se eu fui rápido demais, tá, gente, mas eu estou olhando aqui para a hora, porque já são 8h11, né, que é o CryptoFunk, né, que também frequentemente, né, cria eventos onde tem tanto a parte do musical, né, do funk e tudo mais, da cultura do funk, mas também existem oficinas, existem debates, né, painéis de debate em torno do uso dessas tecnologias. E o último, uma das coisas que foi discutido quem é parado na blitz da tecnologia. Isto significa que quem parado no reconhecimento facial, quem é pego, melhor dizendo, através do reconhecimento facial, quais são as regras desse reconhecimento facial, por que ele sempre está orientado para os corpos negros, né? Então, necessariamente, esse CryptoFunk, enquanto um movimento que tenta, em alguma medida, problematizar, e não só problematizar,
né, criar agendas, criar arenas de discussão que servem também para pressionar a administração pública e construção de políticas públicas. Sim, Ana Luísa, vai ser disponibilizada. Estou aqui gravando, tá? E aí, para concluir, né, não só a aula de hoje, mas a disciplina, nós precisamos pensar em quem planeja o território em tempos de redes sociotécnicas, né? Mais do que isso, como utilizar a tecnologia orientada à justiça social, né? E quais as contribuições do geoprocessamento a partir de uma perspectiva crítica e holística para tudo isso. O que vai exigir, né, em torno dessas três questões, uma reflexão sobre a questão tecnopolítica, isto é, o sentido tecnopolítico das tecnologias. Como essas tecnologias são utilizadas, como elas são programadas, como elas são produzidas. E mais do que isso, quais são os usos alternativos possíveis, né? Como criar uma outra narrativa que não seja a narrativa hegemônica, né? Como cooperar, né, na construção de políticas públicas a partir da narrativa do próprio cidadão, né? Alguns desafios que a abordagem tecnopolítica consegue contribuir. E o geoprocessamento, obviamente, exige essa reflexão tecnopolítica. E como eu disse para vocês, repito, esse curso ele inova na medida em que ele traz essa disciplina justamente para questionar e apresentar uma outra abordagem no que diz respeito ao geoprocessamento. Isto significa reconhecer tanto a dimensão instrumental do geoprocessamento, mas, sobretudo, o teor tecnopolítico dessas ferramentas que nos são disponibilizadas. Bem, não sei se eu fui muito rápido, né, porque eu estou aqui me sentindo já pressionado pela hora, porque já são 8h14. Né? Deixa eu fechar aqui. E aí, para concluir, mais ou menos em 5 minutos finais, né, antes da gente se despedir, gostaria de ouvir vocês sobre a disciplina, o que vocês sugerem, né, para que a gente possa ter esse feedback de vocês, tá? Peço, inclusive, que vocês respondam lá o questionário de avaliação da disciplina, tá bom? Mas antes disso, queria, aos que desejarem se sentirem à vontade, que falem um pouco do que foi para vocês essa disciplina. Então, não, Antônio, essa é a única disciplina que eu trabalho dentro desse curso. Eu dou outras disciplinas, mas é na Rural, onde eu trabalho no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas e também em Geografia. A recuperação vai começar a partir da próxima semana, vou até confirmar no calendário, mas vou mandar uma mensagem para vocês, que é justamente refazer todas as avaliações. Lembrando que a recuperação, gente, a nota não é até 10, tá? Ao refazer a atividade no período de tempo da recuperação, a sua avaliação vai ser avaliada com no máximo 7 pontos. Ok, Poliana. Vamos lá. Obrigado, Juliana, Wellington, quem mais? Ezequiel. Luciana, dependendo do tipo de dados, é preciso cautela nas intenções. O fogo cruzado pode gerar um estigma sobre determinados espaços. Sim. Né? Sempre utilizar. Daí a importância de uma abordagem crítica, tá? Porque nunca é só uma via. Né? A gente precisa ter cautela com todos os dados produzidos, né? Não só para evitar a criação de estigmas, mas também para evitar a criação de narrativas equivocadas, né? Ou narrativas que privilegiam apenas uma abordagem, né?
Tô lendo aqui os comentários de vocês, tá, gente? Ok. Que bom que a disciplina contribuiu em alguma medida com o conhecimento de vocês, tá? Óbvio que é uma visão ainda limitada, né? Porque existem muitos estudos sobre a tecnopolítica, né? E que nós, enquanto seres humanos, não vamos dar conta de tudo, óbvio, né? Mas que bom que pude, né? E essa disciplina, junto com o professor André, podemos contribuir aí com a reflexão de vocês, e espero que vocês possam, né, traduzir os conhecimentos obtidos nessa disciplina na forma não só de ler as tecnologias, de ler o mundo, né, segundo as ações e intenções, mas sobretudo que possa se traduzir aí nas pesquisas de vocês, ok? Não tem lista de presença, Wellington, para o que conta como presença é a participação de vocês no âmbito lá da plataforma, mas essa disciplina, essa aula vai estar gravada e vai ser disponibilizada. Vou tentar ver se eu já disponibilizo hoje lá no Moodle. E fiquem sempre atentos, porque todo dado ele é enviesado. Pode ser menos ou mais por um lado, por um outro. Mas sempre ele é enviesado e a gente tem que trabalhar de forma crítica, né, a partir de uma leitura crítica, para desconstruir isso e produzir outras narrativas socialmente implicadas que produzam, de fato, a justiça socioespacial, né, que é aquilo que nos importa. Enfim, muito obrigado a todos e todas, tá? Espero ver vocês em outras oportunidades. Em disciplinas, realmente, só vai ser essa, tá? Mas ao que necessitarem, eu dou disciplina sobre inovação em território no programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial e políticas públicas. No âmbito da geografia da Universidade Federal Rural, eu ainda vou ver quais vão ser as disciplinas que eu vou dar, porque eu fui credenciado esse ano, enfim. Tá? A Vanessa e o Antônio levantaram a mão. Aqui está dando que primeiro é a... Não, agora a Vanessa já baixou. Antônio, quer falar alguma coisa? Perfeito. Enfim, bom trabalho a todos, bom curso para todos vocês e ao que necessitarem, aqui estou, tá bom? Um abraço, boa noite.